É, Brasil, calor voltou com tudo. E falando em calor, o que você acha que Game of Thrones, Percy Jackson e Tomb Raider têm em comum? Pois eu lhe digo, uma arma ameaçadora, o fogo grego. E como surgiu esse temido fogo grego? Bem, um belo dia pessoas na Grécia resolveram acender uma fogueira. Se você gostou desse vídeo, o fogo grego, ou fogo vivo como é chamado na história, pode ser visto em algumas temporadas do seriado Game of Thrones e também na série de livros Crônicas de Gelo e Fogo. Ele é um líquido inflamável criado e armazenado pela Guilda dos Alquimistas. Ele é tão frágil que pode ser detonado até mesmo por um dia de sol intenso. As assustadoras chamas esverdeadas só poderiam ser apagadas com grandes quantidades de areia, mas até lá o estrago já estava feito. Eu não preciso nem dizer que a arma foi a responsável pela morte de diversos personagens da série, dentre eles o príncipe Aerion Targaryen, que ingeriu o líquido acreditando que fosse se tornar um dragão. Na terceira temporada, Jaime Lannister revela que matou Aerys II Targaryen, pois o rei declarado insano ficara obcecado pelo fogo vivo. E após uma revolta, ele achou que o melhor a fazer para se vingar de seus inimigos, que invadiram sua cidade, Porto Real, era simplesmente detonar uma grande quantidade de fogo vivo e destruir o local, matando a todos, pois se o trono de ferro não fosse dele, não seria de mais ninguém. Acontece que para destruir a cidade, imensas quantidades de fogo vivo foram armazenadas em túneis, abaixo do grande septo de Baelor. E sabendo dessa informação, tempos depois, Cersei Lannister viu uma oportunidade de ouro para aniquilar de vez os seus inimigos, acionando o fogo vivo e causando uma imensa destruição. A saga Percy Jackson, para quem não sabe, é uma série de livros baseada em mitologia grega e conta a trajetória do semideus Perseu Jackson, filho de Poseidon. Em alguns desses livros, o fogo grego também é utilizado como arma. No livro Mar de Monstros, o chalé de Hefesto utiliza o fogo grego nas saudáveis corridas de biga do acampamento para assustar os oponentes. No livro A Batalha do Labirinto, ele é utilizado para impedir que o exército do temido titã Cronos entre no acampamento Meio-Sangue. No livro Último Olimpiano, Percy e seu colega Charles Beckendorf utilizam o fogo grego para destruir um navio inimigo inteiro. No spin-off O Diário de Luke Castellan, ele, Talia Grace e Hall Green, um outro semideus, conseguem criar um frasco do fogo grego com ingredientes encontrados no chalé de Hall e o utilizam para destruir o terrível monstro Leucrócota. No livro A Marca de Atena, o semideus Léo Valdez, um incendiário de primeira, filho de Hefesto, lota o navio que ele está de um fogo grego. E quando a Escolopendra, uma terrível serpente marinha, ataca o navio, ele joga um frasquinho do fogo grego goela abaixo do bicho e consegue se livrar dele salvando o seu navio. No jogo Rise of the Tomb Raider, lançado em 2015, a heroína Lara Croft utiliza o fogo grego em alguns momentos do jogo, dentre eles para destruir uma enorme estátua, e ela faz isso atirando nos jarros que armazenam o terrível líquido. Mas e o fogo grego real? Os bizantinos utilizaram o fogo grego em batalhas navais, pois ele não se apaga mesmo quando em contato com a água. No século XII, o fogo grego, ou fogo Calínicos, graças ao homem a quem atribuem a criação, Calínicos de Heliópolis, aterrorizou os cruzados, pois além de queimar na água, ele produzia um incômodo ruído e muita fumaça. A primeira vez que ele foi utilizado foi durante o século VII d.C., durante ataques árabes a Constantinopla. Alguns jarros de cerâmica que eram supostamente utilizados para armazenar o fogo grego foram encontrados na Síria. Outros exemplares estão em exibição em um museu em Atenas, na Grécia. O fogo grego era tão ameaçador que sua reputação como arma secreta alcançou patamares impressionantes. O imperador Constantino Porfirogênitos chegou a dizer que a receita foi revelada ao imperador Constantino o Grande por um anjo. Mas qual a receita dessa arma tão ameaçadora que a tornava diferente até mesmo dos outros apetrechos incendiários? Sinto informar, mas há muito tempo essa receita foi perdida. Muito provavelmente durante a Quarta Cruzada, em 1204. Mesmo assim, a sua composição ainda gera especulações. Até mesmo Leonardo da Vinci chegou a fazer essa especulação.
Para ele, o fogo grego era composto por carvão de salgueiro, salitre, álcool, enxofre, piche, olíbano e cânfora. Suposições mais modernas citam substâncias que entram em autocombustão, como a cal viva e o fosfeto de cálcio, além de enxofre, nafta e uma forma primitiva de salitre. Mas vale lembrar que no período bizantino praticava-se uma forma de destilação que separava as partes mais pesadas do petróleo das mais leves, tecnologia que pode ter também contribuído com essa fórmula. Mas a real receita nunca vamos saber. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou,